Já parou para perceber que a realidade é apenas um ponto de vista? Essa é a reflexão e o assunto que eu quero abordar contigo hoje, no nosso 14º dia dos caminhos da evolução. Antes de mais nada, eu te peço que pegue teu rico dedinho, clique lá em curtir, dê um likezinho lá nesse vídeo, que compartilhe para o maior número de pessoas, que te inscreva no canal e ajude a promover esse tipo de conteúdo que traz reflexões, perspectivas, novos olhares sobre qual realmente o nosso propósito aqui nessa existência, quais são os aprendizados que a vida requer de nós e como nós podemos fazer para lidar com esses aprendizados. Então, a realidade é apenas um ponto de vista. Vou te trazer um exemplo e tu avalia com base nele. Imagina duas pessoas subindo uma trilha. Subindo numa trilha, num morro lindo, maravilhoso, cheio de vegetação, até chegarem no alto de uma montanha. Quando chegam no alto da montanha, as duas pessoas se deparam com aquele vale, aquela natureza exuberante, o olhar ao horizonte. Só que cada uma dessas pessoas decide olhar para um aspecto. Uma das pessoas olha para baixo, se treme de medo, fica receoso pelo fato de estar lá em cima e não saber se pode acontecer alguma coisa, bater um vento, daqui a pouco se desequilibrar, cair, até mesmo ter um deslizamento, fica pensando em como vai ser o caminho de volta, quais são os desafios que vão ser enfrentados para voltar, ou seja, uma pessoa olha para baixo e se conecta com os desafios, se conecta com as possíveis adversidades que essa caminhada de retorno pode trazer, ou se conecta com os desafios internos, com as dores existenciais que existem dentro dela. A outra pessoa olha para o céu, percebe as águias voando alto, olha na linha do horizonte e vislumbra uma paisagem linda e se conecta com o todo. Percebe olhares completamente diferentes para uma mesma realidade. As duas pessoas estão exatamente diante do mesmo cenário e cada uma decide olhar para um aspecto diferente. E quando eu digo que a nossa realidade é um ponto de vista, é essa referência que eu quero trazer. A nossa realidade depende de onde nós colocamos o nosso olhar. A nossa realidade, ela é moldada de acordo com a direção que nós damos ao nosso olhar. E se o nosso olhar está voltado para baixo, para os desafios, para as situações complicadas, para todos os obstáculos que podem acontecer, para todas as simulações de problemas que a cabeça fica querendo imaginar para tentar solucionar antecipadamente, essa é a minha realidade. A minha realidade é os problemas. A minha realidade são os desafios. A minha realidade são os cenários que eu estou imaginando e tentando me precaver. Ao passo que se eu olho na linha do horizonte, olho para o alto, me conecto à beleza, essa é a minha realidade. A minha realidade é um estado de conexão. A minha realidade é um estado de contemplação. Então, o que eu quero trazer hoje para que a gente possa observar é onde nós temos direcionado o nosso olhar. Porque o nosso olhar, ele traz a nossa intenção. Os antigos yogis, eles costumam chamar esse terceiro olho aqui, essa intenção de olhar de drishti. Firma o teu drishti. Quando a gente está fazendo algumas posturas de yoga, a gente traz isso. Firma o teu drishti, ou seja, firma o teu olhar, mas não só o teu olhar físico, o teu olhar intuitivo, a tua atenção, a tua energia. Onde nós colocamos o nosso olhar é onde nós colocamos a nossa energia. E a gente já comentou isso em outros encontros. Onde nós colocamos a nossa energia é onde nós colocamos o fermento para que aquela realidade cresça. Por quê? Porque dentro de mim, vamos falar em termos fisiológicos, dentro de mim
a partir do momento em que eu estou direcionando a minha atenção para algo, o meu cérebro está fazendo uma leitura de um cenário. O cérebro da gente não diferencia aquilo que acontece de olhos abertos ou de olhos fechados. Ele faz as mesmas liberações de neurotransmissores que promovem sensações de bem-estar ou de desespero se eu imagino algo de olhos fechados ou se eu presencio algo de olhos abertos. Consegue perceber a importância que isso tem? Então, se o meu cérebro não faz distinção entre aquilo que eu estou observando de olhos abertos ou aquilo que eu estou imaginando de olhos fechados, porque ele produz os mesmos neurotransmissores que promovem as mesmas descargas elétricas e hormonais no meu corpo, que vão me trazer sensações de adrenalina, de desespero, de fuga ou luta, ou que vão me trazer a sensação de paz, de tranquilidade, de harmonia. Onde eu coloco o meu drishti, onde eu coloco a minha atenção, vai definir diretamente a forma de comportamento do meu cérebro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós estamos diante de uma situação, nós temos uma escolha. Nós podemos escolher olhar para a dor e para o sofrimento, ou nós podemos escolher olhar para os aprendizados mais profundos que aquela situação tem a nos trazer. Exemplo, bem corriqueiro. Estamos indo para determinado lugar e aí por um motivo ou outro eu me perco. O GPS se perde, me perco, acabo tendo que fazer uma volta maior e chego atrasada no local. Eu tenho duas escolhas. Ou eu posso escolher acreditar que aquilo aconteceu por um motivo e que eu estava sendo preservada de algo, ou eu posso escolher olhar que aquilo me deixou em maus lençóis diante do lugar onde eu estava indo, que eu perdi o horário, e aí eu já começo automaticamente a produzir uma série de descargas adrenais, eu começo a sobrecarregar as minhas adrenais, começar a provocar uma conturbação interna, porque eu escolhi olhar para um lado de um evento. Percebam que o evento é exatamente o mesmo. Me perco, mudo de trajeto e cumpro determinado trajeto alguns minutos depois. Eu posso ou me sentir abençoada e grata por estar sendo libertada de algo, ou eu posso me sentir culpada, aborrecida por estar atrasada. Então, se a mesma situação ela pode ter pontos de vista diferentes, que promovem emoções diferentes e comportamentos diferentes, quem é que te diz que a realidade é exatamente do jeito que tu vê? E se eu te disser que a tua realidade é apenas uma leitura que neste momento o teu cérebro está realizando? Porque a realidade ela traz nuances e profundidades e significados que podem ser revelados conforme a gente vai redirecionando o nosso olhar. É como se fosse uma grande obra de arte, que a gente olha num primeiro momento e enxerga uma determinada imagem, mas que quando a gente começa a observar os detalhes, a gente começa a perceber nuances, formas, cores que antes pareciam não estar lá. Então o meu convite para ti hoje é aprimorar o teu olhar. E o que significa aprimorar o teu olhar? Primeiro, definir para onde tu queres olhar. Porque se a vida é um ponto de vista, a gente escolhe para onde a gente quer olhar. E se tu decide olhar para o aspecto, para o âmbito dos aprendizados, o meu convite para ti é aprimorar esse olhar. O que significa isso? Tentar encontrar o significado dos símbolos e dos sinais por trás dos movimentos. O que acontece? O que significa essa pessoa passando aqui na minha frente?
O que significa esse bichinho que entrou voando na frente da câmera nesse momento? O que significa a pessoa que me mandou uma mensagem depois de muito tempo a gente sem se falar? O que significa aquele post no Instagram que do nada brotou na minha tela? O que significa essa situação que eu estou vivendo? Consegue perceber que é como se fosse um grande cenário que a gente pode desvendar, mas para isso eu preciso direcionar o meu olhar. E conforme eu direciono o meu olhar, eu estou definindo a minha realidade. Se eu direciono o meu olhar para as coisas lindas, maravilhosas que acontecem na minha vida, qual é a sensação que eu vou ter dentro de mim? De ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa que recebe tudo de maravilhoso na vida, uma pessoa que é extremamente abundante em tudo que faz, em que a alegria, o amor, o dinheiro, tudo se multiplica. Porque eu escolho olhar para isso, porque eu decido olhar para isso, porque a minha referência está nisso. E automaticamente isso vai me trazendo essas sensações, esses sentimentos, essas emoções que vai mudando a minha frequência, a minha faixa vibratória e vai me fazendo ressoar com esse nível de vibração. O que significa no fundo dizer isso? Que realmente nós somos os co-criadores da nossa realidade. E essa realidade ela começa a ser construída de acordo com o nosso ponto de vista. Para onde nós direcionamos o nosso olhar é que vai definir onde nós colocamos a nossa energia, como nós vamos nos sentir e o que nós vamos atrair a partir de ressonância vibratória. Conseguiu perceber? Então, pega de novo. Te convido a olhar, entender para onde tu está direcionando o teu olhar. Qual o ponto de vista que tu tem percebido na tua vida? Tu tem olhado para tudo à tua volta, tem te conectado com o alto ou tu tem olhado para baixo? Segundo, se tu tem olhado para tudo à tua volta, aprimora o teu olhar, ajusta o teu olhar para realmente dar foco para as coisas bonitas, para as coisas belas, para que tu te conecte cada vez mais com esse movimento de abundância na vida. Eu espero que isso tenha feito sentido para ti.